Olá, queridíssimos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Tudo bem, professores? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui para mediar a conversa que vocês terão com ela, a professora Tayana. Então, se vocês quiserem conversar conosco, vocês podem enviar as dúvidas, podem enviar as questões, podem enviar os comentários, vai ter muita interação na aula de hoje e não se esqueçam que vocês também podem conversar conosco, se vocês tiverem um perfil no Instagram, nós também estamos lá. Língua Portuguesa, CMSP_EM, nós estamos lá para tirar qualquer dúvida, conversar, criticarem a aula, a gente está lá para ouvir, elogiarem a aula, a gente gosta também, tá certo? Então, esta é a aula, professora Tayana. Tudo bem, Tayana? Tudo bem, professor Mauro, estudantes aí do segundo termo da EJA, é um prazer estar com vocês em mais uma aula, porque a gente tem caminhado aí durante todo o ano, estamos chegando ao final, né, de um semestre juntamente com vocês e a gente tem uma aula aí muito especial para trabalhar com vocês hoje. A gente trabalha sobre leitura, sobre participação, conectivos também, organização textual, mas de uma forma muito leve. Eu vou pedir para você hoje não se preocupar muito em anotar e pegar caderno, não precisa. A aula de hoje ela vai muito para discussão, para percepção, para a partir dessa discussão a gente começar a pensar no nosso projeto de texto, porque a escrita é um processo de reflexão. E para escrever bem tem um segredo, e o segredo é ler. Leitura é a chave da escrita. Quanto mais você lê, melhor será a sua escrita. Então é isso que nós vamos falar hoje. O nome da aula, o título da aula é Crise da Leitura. Mito ou realidade? Será que a gente vive em um período de crise de leitura ou não é bem assim? Então o professor Mauro vai ler os objetivos da aula e a habilidade e vocês fiquem tranquilos que ao longo da aula a gente vai alcançar o objetivo proposto aí agora no início. Vamos lá? Hoje a gente está mais preocupado em debater do que em escrever, né? Então vamos lá. Crise da leitura, mito ou realidade? Objetivos da aula. Reconhecer a importância e a imprescindibilidade do planejamento do texto enquanto primeiro movimento redacional. Produzir textos com observância aos elementos de coesão e coerência durante a atividade escrita, a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. É um material que nós vamos usar para esta aula, está nas escolas e no site da EFAP. A habilidade: estabelecer relações lógico-discursivas analisando o valor argumentativo dos conectivos em textos de gêneros variados, além dos elementos sintáticos utilizados na sua construção. Então, o importante hoje é que a gente vai perceber a importância do planejamento da escrita. Mas para a gente partir para a escrita, a gente vai iniciar pensando no processo da leitura. Então vamos aos conteúdos de hoje para ficar bem organizado. Então primeiro a gente vai falar sobre leitura e para falar sobre leitura nós vamos trazer os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro e pelo Itaú Cultural e foi publicada em janeiro de 2020. E logo após a gente vai fazer um planejamento de um texto de opinião. Então, a gente vai dar ênfase aqui para a reflexão sobre a leitura e os dados que essa pesquisa dos retratos da leitura no Brasil, esses dados são extremamente importantes para a gente refletir a leitura como um todo. Então, a gente vai dar prioridade para a reflexão leitora, para depois a gente partir para o plano de texto, tá bom? Então vamos lá, onde eu encontro esse material? Na sua escola, você deve ter lá o material Aprender Sempre, sequência de atividades 3, aula 3, um plano de texto que está na página 41 e você também acha no site da EFAP. Você pode perguntar para o seu professor também, porque com certeza tem um caderno lá Aprender Sempre na sua escola, porque foram vários materiais mandados para as escolas, então tem. Gente, eu começo com uma pergunta muito simples, mas o que significa para você? Eu vou deixar 30 segundinhos para vocês responderem o que é leitura. Afinal, o que é leitura? 30 segundos e a gente já volta.
Então, o pessoal participando aqui, o pessoal acordando ainda, acordando para a aula, claro, porque já estão... apareceu aqui, olha só, a professora respondendo, compreender o que está lendo. Então, professora Tayana, ler é apenas compreender o que está lendo? Olha, o processo de leitura, eu acredito, professor Mauro, que ele vai para além disso. Depende muito da leitura. Aquela leitura que você sente, que você vive, que você informa. Então, às vezes eu estou só recebendo uma informação, às vezes eu estou me comunicando com o que está escrito ali, às vezes eu viajo na história. Então, a leitura ela tem várias perspectivas, né, professor Mauro? Não é uma leitura única, mas a leitura ela tem várias perspectivas. Eu acho que leitura... Para mim, eu vou definir como diálogo, professor Mauro. Diálogo. Por que diálogo? Porque quem escreve está conversando com a gente. E quem lê está dialogando com quem escreve. Bacana, bem legal isso. É verdade, porque ler é dialogar. E é verdade que a gente dialoga com pessoas de outras épocas, outros períodos. Inclusive, dialoga através de outros símbolos que não as letras, né? Isso aqui, ó, um símbolo de joia, dialoga. Isso aqui, dialoga. Ou seja, ler é interpretar, né? E conversar. É interessante o que você falou, Mauro, porque quando a gente fala de leitura, o pessoal pensa assim em texto, né? Escrito, né? Verbal. E às vezes é uma imagem, então uma cor, um som, né? Tudo isso é uma mensagem, é um texto, e a gente tem que fazer uma leitura do que está entendido e subentendido muitas vezes, não é verdade? Então, leitura, professor Mauro, é um processo que não é tão simples assim, não é bater o olho e acabou. Às vezes você tem que analisar, tem que mergulhar no texto, tem que ler de novo, tem que ver, será que foi isso mesmo que eu entendi? Ler, às vezes você pega um livro, lê um livro, comentar com alguém sobre esse livro, alguém que também leu esse livro, ou ler uma resenha sobre esse livro, o que a outra pessoa pensa sobre essa leitura. Então, o mesmo material, o mesmo texto, eu posso ter uma visão e você ter outra, né, professor mas Mauro? isso é verdade. Quantas vezes com amigos meus lendo o mesmo livro, parece que a gente leu livros diferentes, a mesma história, o mesmo enredo, os mesmos personagens, assim, o mesmo personagem desperta amor em um e ódio no outro, e assim, é o mesmo livro, mas não é a mesma leitura. Eu vou falar depois. Eu falo sobre Machado de Assis. Lá na minha adolescência, eu tinha uma percepção de Machado de Assis. Hoje eu tenho outra. Então, também na fase que você está da vida, às vezes um livro que você leu lá na adolescência, você fala, ai, que livro chato. Você pega e fala, nossa, mas eu não vi assim naquela época. Porque você está diferente, sua percepção de mundo está diferente. Isso aconteceu comigo. Só que agora eu preciso dar uma cortada, né, prof. Mauro, para avançar a aula. E já vou fazer a pergunta para o Mauro e a gente vai aqui respondendo vocês também. Mas que tipo de leitura, pensa comigo, Sim. Que tipo de leitura se faz nas redes sociais? Quando eu falo de rede social, é aquele azulzinho, é aquele vermelhinho, é aquele verdinho do WhatsApp, entendeu? É aquele lá, rede social. Então, Facebook. A gente não pode falar Facebook. A gente pode falar Facebook, a gente pode falar Instagram. Twitter, né? Instagram. Twitter, Instagram. Que tipo de leitura as pessoas fazem quando estão utilizando essas redes sociais, professor Mauro? Uma leitura, bom, é uma leitura. Uma leitura, claro. Mas eu devo dizer que é uma leitura rápida, ligeira, superficial, uma leitura sem profundidade. Eu falo sem profundidade porque, assim, quando eu estou com um livro em mãos, eu convivo com esse livro durante muito tempo, então dá para eu voltar, reler e ver. Na rede social, o feed, né, ele vai alimentando outra informação, então não dá tempo de aprofundar naquilo, é tudo muito rápido. Por isso eu sustento uma leitura rápida e superficial. Eu acho que nunca a sociedade leu tanto, porque hoje a gente fala muito mais pelo WhatsApp a mensagem, mas uma leitura extremamente superficial e tira a nossa capacidade de analisar. A gente subentende, julga, briga, entende errado, porque não há tempo para mergulhar no texto, mergulhar na escrita. E a gente vai trazer aí um vídeo para vocês que está comentando um pouquinho sobre essa questão do brasileiro e a leitura, e depois a gente volta para continuar esse assunto. Fique ligadinho com a gente, porque a gente vai comentar um pouquinho mais. Vamos lá, então, assistir ao vídeo? 9 de outubro também é comemorado o Dia Nacional do Livro, viu? Mas será que é motivo para a gente comemorar ou para aumentar a conscientização do quanto estamos lendo? Afinal, o brasileiro não tem aí a leitura como um dos seus hábitos favoritos, não é mesmo? Hoje é o Dia Nacional do Livro. Há
data chama a atenção para o baixo índice de leitura aqui no país. Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura, o brasileiro lê, em média, apenas 2 livros por ano. Além disso, a Bíblia é citada como o livro mais lido pelos entrevistados. E 30% da população revelou que nunca comprou um livro antes. Mas afinal, como anda a intimidade dos translagoenses com a leitura? Você tem o hábito de ler livros? Constantemente. Quando foi a última vez que você leu um livro? Ontem à noite. Eu gosto de saber de tudo um pouco e creio que os livros vão me ajudar cada vez mais. Eu leio livros livros mais voltados para a parte de psicologia, filosofia, essas coisas assim. Você tem o hábito de ler livros? Não. Quando foi a última vez que você leu? Olha, geralmente eu leio mais sobre mídia, sobre internet, essas coisas assim, mas nunca parei assim para ler sobre livros, essas coisas. É mais pela web mesmo. Pelo visto, o Três Lagoense acompanha o perfil nacional. O estudo mostra que 82% dos leitores gostariam de ter lido mais. 47% disseram que não leram mais por conta da falta de tempo. Entre os não leitores, 34% alegaram falta de tempo e 28% disseram que não leram porque não gostam. Então, a gente trouxe alguns dados já dessa pesquisa que a gente havia falado no início da aula, né? E a gente percebe aí a relação leitura e brasileiro, né? Então, o brasileiro não lê, 82% gostaria de ter lido mais, mas não tem tempo, enfim, algumas das justificativas. E a gente vai trazer dados aqui dessa pesquisa para nortear a nossa discussão, porque a gente parte agora da leitura, a gente falou de leitura e tal, mas agora a gente foi para o livro, né? Então, a gente está falando de rede social, nem de jornal, a gente está falando de livro, né? Leitura de livro. Então, vamos entender um pouquinho lá. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivre e pelo Itaú Cultural e publicada em janeiro de 2020, quanto ao livro mais lido, a Bíblia é o livro mais citado. Que tipo de leitura você acredita que se faz da Bíblia? Eu vou deixar você refletir e a gente vai discutindo um pouquinho aqui enquanto vocês vão refletindo junto com a gente. Olha, segundo, né, a pesquisa, a Bíblia é o livro mais citado. Então, quando vai perguntar qual livro você leu? Bíblia. Como que é feito? Como que é feita essa leitura? Será que as pessoas realmente se apropriam do que está escrito na Bíblia se fosse outro livro? Ou como é que será que é feita essa leitura? Como você imagina? Eu imagino que seja uma leitura tanto quanto corrida, superficial também, né? Porque, na verdade, será que quando alguém pergunta para mim que livro eu estou lendo e o primeiro nome que vem na minha cabeça, eu estou sendo bem sincero agora, estou botando sinceridade. Será que, olha, para não falar que eu não leio livro nenhum, é a resposta que se espera. Olha, a Bíblia. Então é o que eu lembro, então eu falo ele. Eu vou até pegar aqui a Bíblia que eu trouxe, só para vocês terem uma noção, né? Vocês sabem, mas é só para refletir. Olha o tamanho disso aqui, né? E aí é o livro mais lido pelos brasileiros. Olha o tamanho do livro. Será que isso realmente é fato ou eu falo porque eu conheço, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, olha o tamanho, gente, né? Não é um livro... Eu não li a Bíblia inteira, já li vários trechos da Bíblia, mas a Bíblia inteira eu não li. Mas, às vezes eu pego lá um salmo, ponho na porta, né? Eu pego um pedaço lá, um versículo. Eu tô lendo a Bíblia. Eu abro a Bíblia, deixo lá, falo, não, é bom deixar aqui, porque aqui vai ser... Né? Será que eu acabo não usando como uma ferramenta, tal, para me proteger? Mas, na verdade, eu não leio, eu não analiso. Todos os livros, inclusive a Bíblia, são feitos para serem lidos, questionados, pensados. O livro é para ler, discutidos, discordados. Não, como livro, sim, você tem que ler, você tem que interpretar, você tem que entender. E a parte da dúvida, da discordância, faz parte da compreensão de um texto, né? Se eu leio, eu sei tudo que eu leio e tá tudo bem, eu não tenho dúvida, eu não tenho questionamento, eu não estou lendo.
Né? A partir do momento que começa a pensar, é isso mesmo? Será que eu entendi? Será que tá errado? Aí sim eu estou fazendo leitura, de fato, porque leitura é criticidade, né, professor Aí volta Mauro? na sua resposta, a primeira pergunta dessa aula. O que é leitura? É diálogo. Então, se você está sempre concordando com o que você está lendo, você está apenas sublinhando o que está no texto. Quando você começa a discordar, você aprende, peraí, não é isso. Lê de novo, aprendi, estou lendo. Não pode ser. Peraí. Você volta, né? relê. Você grifa, você questiona, e aí sim, tem até aquele filme, professor Mauro, Fahrenheit, né? Ele fala muito da questão do filme e do livro. Então, o filme ele vai passando, não dá tempo de você ficar questionando. Você vai parar o filme, peraí, essa cena aqui... Não, você vai assistindo. O livro não, você tá lendo, daqui a pouco você... Para um pouco de ler, começa a imaginar, reflete. Olha o poder disso, gente, o poder de reflexão que tem a leitura. E fora a Bíblia, que foi o livro mais citado, a gente vai para uma outra pergunta aqui. Segundo a mesma pesquisa, o autor mais lido é Machado de Assis. Machado de Assis. O que você sabe sobre Machado de Assis? Então eu tenho aqui mais uma vez o livro, um dos livros de Machado de Assis, que eu nem trouxe a coleção, mas eu tenho aqui Crônicas. Gente, eu vou deixar mais aqui embaixo, né, para ficar melhor, né, o meu produtor aqui, para ficar melhor. Então, agora ficou. Esse livro aqui, eu não sei se eu consigo mostrar para eles, mas eu peguei o primeiro conto, professor Mauro, para eles verem como o professor sofre na vida. Deixa eu ver se eu acho. O primeiro conto, eu risquei todinho. Agora dá para ver aqui um pouquinho, ó. Se conseguir pegar aqui, ótimo. Se a luz pegar Olha aqui. Só quanto que eu risquei, professor Mauro. Olha só, por quê? Aí vai... eu acredito que o livro é a coisa mais... Tem mais aqui, não sei se dá para... mais maravilhosa. É porque o que acontece? Grifar, eu fui grifando, gente, porque eu lia, dá para vocês perceberem que tá todo grifado. Eu lia, eu não entendia, né? Eu ficava confusa. Será que foi isso que eu li? Machado de Assis. Porque Machado de Assis é um autor que ele não deixa claro o que ele quer dizer. Ele deixa subentendido para você mastigar. Você tem que imaginar, você tem que contextualizar para chegar, né, professor Mauro? É igual, não é só Capitu, né? Traiu o Capitu. Nossa, aí é tão pouco. Traiu o Bentinho, quer dizer. Né? Tão pouco no debate, falar que traiu ou não traiu. Nossa, o cara escreveu tanto para você reduzir a isso. E é uma aula que a gente deu aqui no Centro de Mídias, que tem um estudioso, num vídeo ele diz que o Machado de Assis é um mímico. O que o mímico faz? Ele te mostra tudo e você tem que imaginar o que está acontecendo ali. Você vê o mímico fazendo aquelas imagens, você, tô fazendo aqui um sinal. Nós temos um círculo aí. Você não está vendo o círculo, não está vendo a bola, mas você imagina que tem a bola. Isso é Machado de Assis. Ou seja, isso é difícil, é trabalhoso. E ele é o autor mais lido do Brasil. Sim, ele é o autor mais lido, mas como? Como ele é lido? Essa é a nossa preocupação aqui enquanto professores de língua portuguesa, enquanto cidadão, na verdade, né? Como ele é lido? Se ele é tão questionador, ele é tão complexo, todo mundo conhece Machado de Assis, mas será que sabe o quão profundos são, né, os seus textos, a sua escrita, quão debatido, provocar quão polêmico? Mais uma vez, como é que é a aula de debate? Ou ele é apenas o autor mais lembrado também, e a resposta certa a ser dita. Então, um autor, Machado de Assis. Livro, Bíblia. Então, assim, são livros difíceis, né, complexos, e são os mais lidos. Será? Enfim, vamos pensar, né? Aí, eu vou só jogar essa pergunta, mas a gente continua discutindo aqui. O que te motiva a ler, né? O que motiva você a ler? Por que você lê? Né? Tem um motivo, a gente não lê do nada, a gente precisa de uma motivação para ler. E aí, essa mesma pesquisa do Instituto Prolivro, né, Retratos da Leitura no Brasil, ele traz aí a principal motivação para ler um livro e trouxe em uma tabelinha, em um gráfico que a gente vai olhar junto com vocês para que a gente entenda um pouquinho como é que está o processo de leitura aí. Então tem lá, né, a porcentagem de 0 a 60% e aí os itens gosto, crescimento pessoal e distração. E você tem aí o rosa, eu vou dizer que é a rosa pink, aqui tá aparecendo o rosa pink para mim, que é o primeiro, de 5 a 10 anos. Você tem o lilás, que é de 11 a 13 anos, e o laranja, que é de 14 a 17 anos. Então, as crianças aí de 5 a 10 anos, 50% diz que lê por gosto, certo? E uns 5 a 10% ali lê para crescimento pessoal e uns 15% lê por distração. Quando a gente vai para as crianças de 11 a 13 anos, aí o gosto diminui.
30% mais ou menos ali lê por gosto. Aí você tem aí uns 10% que lê para crescimento pessoal e você tem uns quase 15% a 20%, já chegando a 20%, que lê por distração. Isso muda a partir do momento que a criança vai crescendo, né? De 14 a 17 anos, quem lê por gosto, parece que o gosto pela leitura vai caindo, né? Então, eu tinha 50% lá de 5 a 10 anos e agora eu tenho 25% no máximo que lê por gosto quando tem de 14 a 17 anos. Então, esse número vai caindo. O crescimento pessoal já aumenta, né? Então, ele já busca o crescimento pessoal, mas mesmo assim o número é pequeno, 10%, ali 12%. E por distração, parece que aumenta, né, para esquecer um pouquinho os problemas, 20%, 22% ali mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui no gráfico. Então você percebe que com o passar do tempo a gente pode fazer uma das possíveis interpretações desse gráfico, porque ler gráfico também é leitura, gráfico é texto. O que eu percebo? Sabe, faz assim, ó, né, o desenho faz isso. As pessoas vão perdendo gosto pela leitura com o passar dos anos. Então, quando é criança, ali de até 10 anos, tem aquele gosto, e o gosto vai caindo, né? Vai desabando. E a gente vai perdendo esse gosto pela leitura com o passar dos anos. Isso é uma das interpretações que a gente pode fazer. Então, o que acontece? Que na nossa infância a gente tem um gosto pela leitura e depois a gente vai perdendo esse gosto, professor Mauro. O que você acha que está implícito aí? O que faz a gente perder o gosto pela leitura? Nós temos tantos fatores. Eu posso dizer o acesso a outras mídias, né? Celular, televisão, cinema, o julgamento das pessoas, né? Com quem está lendo, o valor, o desvalor, a desvalorização que a gente dá para a leitura. Eu dou muito esse exemplo, né? Que assim, eu lembro que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estava lá na sala de casa, quando criança, lendo um livro, e minha mãe virou para mim e falou assim: Mauro, tá sem fazer nada? Vem cá, me ajuda a fazer tal coisa. Nossa. Porque eu estava lendo um livro. Então, para muita Não gente, tá trabalhando. você tá lendo um livro, você está sem fazer nada. Nossa. Então, isso, assim, ao longo da vida, da infância, da adolescência, vai levando a gente a entender que, olha, leitura não está fazendo nada, é perda de tempo. Então, entre as demais coisas que você Eu acho que você falou uma coisa bem polêmica e bem complexa. Então, é aquela coisa de achar que a gente só está trabalhando se está em movimento. Exatamente. Se você está parado, estudando, lendo, você não está trabalhando, você tem que se movimentar e mostrar que você está cansado, aí sim você está trabalhando, é complicado isso daí. Estar lendo é estar sem fazer nada. Sim. Eu vou mostrar uma opção de livro aqui para vocês, porque às vezes os alunos eles falam assim: ah, mas é difícil, sei o que. Eu tenho o Diário de Anne Frank que está nas escolas, então por isso que eu estou trazendo para vocês que esse livro ele vem todo aqui, ó, sabe, contando a história da Anne Frank, mas em quadrinhos. Olha que legal. Então você consegue ter, às vezes você não gosta muito de ler e tal. E, olha, os meus alunos da EJA amavam esse livro, assim, eles iam para a escola, isso foi o ano passado, não faz tanto tempo assim não, e eles amavam esse livro aqui, Diário de Anne Frank. A gente tem outras publicações desse mês, só para vocês entenderem que são vários tipos de publicações, uma das publicações, essa que já é integral, tal, não vai ter desenho, nada, né, o livro, mas você tem a mesma história contada em quadrinhos. Então é uma forma de desenvolver a leitura, né, praticar a leitura. E aí eu vou pedir para que vocês pensem um pouquinho nessa questão, mas aí com vocês. Eu vou colocar umas perguntas lá na tela para a gente refletir juntos. Agora sim é a lição de casa, agora sim vocês começam a pensar no texto de vocês. Como você se interessou por literatura? Quais fatores influenciaram, né, na sua escolha do que ler? O que influencia? Quando você vai ler, o que você escolhe? Qual o último livro, né, de literatura que você teve contato? Quais autores vocês mais gostam? Então, o que você gosta? Gosta de leitura de sagas e séries? O formato do livro que você gosta de ler, do último livro também. E conteúdos literários lidos em outros formatos, além do livro físico. Então, essa leitura do digital e do físico, se é que isso tenha acontecido com você. Pense um pouquinho na sua relação com a leitura. Depois que você pensar, que você refletir, você pode partir, então, para o texto dissertativo argumentativo com o tema leitura. Quando você for escrever sobre esse tema, aí você pode começar. O que você sabe sobre leitura? Pontue.
Quais são as motivações para a leitura e como explorar isso de forma geral? Agora não é só mais você, mas de forma geral, você pensando na população como um todo. Como desenvolver o hábito de leitura? O que eu sei sobre leitura no meu país, em meu estado, em minha cidade? Então, quais informações que eu tenho para colocar em um texto, né? O que eu posso trazer? Qual é a porcentagem de leitores em meu estado? O que dizem as autoridades sobre o indicador? Então, o que as autoridades do nosso país, do nosso estado, falam sobre leitura? Tem que pesquisar um pouquinho. O que podemos sugerir para uma mudança no quadro atual? Quando você chegar aqui, você já está trazendo uma solução para o problema, que essa é a finalidade do artigo de opinião. Ao final, você pensar. Mas a proposta de hoje é que você comece a refletir sobre leitura. E depois, você pode ir lá no repositório, baixar essas questões e ir respondendo com muita calma. Primeiro reflita você, depois parta para o todo, para que você consiga ter um pensamento mais amplo sobre o assunto. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você, tenha te ajudado a pensar um pouquinho mais sobre leitura. Você pode usar os dados da leitura do Instituto ProLivro também, dos dados, tá bom? A porcentagem, enfim, tudo. E arrasar aí na sua redação, no seu artigo de opinião. Professor Mauro, foi um prazer. Muito obrigado pelo debate, professora. E a gente volta sempre falando sobre leitura, produção de texto, que é isso que a gente precisa, né? Nos dias atuais, ler faz bem para a saúde, hein, gente? Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.